Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, uai! Como vai você? A gente aqui em Minas Gerais ouve muito essa expressão uai, sou, como você está? Mas também a gente ouve em todos os restantes, em todas as outras regiões, sempre uma expressão própria, uma expressão específica. Lá no Sul tá trilegal esse programa, a gente pode falar assim. Também, se fosse lá no Nordeste, o povo tá, oxi, tá bom demais, que bom que nós estamos juntos para viver essa manhã juntos, essa manhã bem viva juntos. E como você pode perceber, o nosso programa vai falar sobre as expressões típicas do nosso Brasil, esse Brasil riquíssimo em expressões, riquíssimo na sua cultura, e a gente vai partilhar um pouquinho disso hoje. E eu já quero convidar você, no início do programa, já bem no comecinho, para você não ficar de fora não, viu? Você participar com a gente através das redes sociais, falando um pouquinho das expressões da sua região. Então você vai colocar de onde você é, a expressão e dizer o significado também, para a gente aprender e a gente conhecer um pouquinho mais de todo o nosso Brasil. Combinado? Você vai fazer isso através do Manhã Viva, tanto no Facebook quanto no Instagram. E eu quero a sua participação aqui com a gente, mas também para nos ajudar, para nos ensinar, para nos esclarecer um pouquinho mais sobre essa realidade, está conosco aqui o sociólogo José Moreira de Souza. Ele vai nos explicar um pouquinho dessa riqueza do nosso Brasil, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, nós vamos conversar, né? Vamos. Quem tiver dúvida, né, pode mandar para a gente, pode partilhar aí as expressões da sua região, que a gente quer, vamos rir um pouco também aqui e aprender muito, né, nesse programa. E claro que essa riqueza cultural passa também pela cozinha. Eu vou andando aqui, vou perguntar para você, como que você chama isso aqui na sua região? E aí, curau, jimbelê, canjiquinha, mingau de milho verde, como que você chama? Ó, ele já tirou um pedacinho aqui, colocou aqui, deve estar uma delícia. A gente vai aprender a fazer hoje com a Valdene, que está conosco. Bem-vinda, viu, Valdene? Obrigada, Gabi. E aí, você chama como? Ué, lá na minha cidade, lá em Abricampo, né, no interiorzinho, fala mingau de milho verde. Tem que e não é só mingau, não, é completo. Mingau de milho verde. Não pode ser só mingau, não. De jeito nenhum. Lá no Nordeste, uma canjiquinha bem gostosa, né? Tem São em Vitória, Paulo, Curau. Papa? Papa. Em Vitória, em Papa. Vitória, Papa. Gente, e aí? Como que você chama essa comida? E temos aqui também o escondidinho de mandioca, que é outro que tem vários nomes. Mas é de mandioca, né? de aipim ou é de macaxeira? Ué, ou é de castelinha ou é de aipim? Então, olha, como a gente já pode ver, pode ser vários nomes, mas é o mesmo prato, né? O mesmo prato. Então eu vou fazer assim, eu vou lá conversar um pouquinho para a gente aprender mais sobre a nossa cultura. Daqui a pouquinho a gente volta para aprender a fazer esse curau, esse mingau de milho verde, esse jimbelê, ou essa canjiquinha. Ou a papa. A gente volta aqui para aprender, combinado? Eu vou ali já para nossa sala de conversa, de bate-papo. Mas aí, você já lembrou de uma expressão? Sabe o que eu me lembrei? Lembrei lá no Rio Grande do Sul, porque a minha família é gaúcha. Eu sou casada com um nordestino e sou carioca. Então, eu sou quase uma poliglota. Mas eu lembrei da batida, sabia? Porque lá no Sul, batida, sabe o que é? Batida é vitamina. Só que batida no Rio de Janeiro, ela é aquela batida que vai com frutas, leite condensado e uma bebida. Isso é batida. Então, depende da região. Batida é bater, né? Bater com carro. Lá no Sul, para bater com carro é uma peixada. Dei uma peixada e aí eu bati com o carro. Então, são expressões que a gente precisa também conhecer para a gente não ficar perdido na região que nós estamos, não é? E aí, a gente falando hoje um pouquinho, quer saber já no pessoal nas ruas? E aí, para vocês, essa realidade das expressões populares para vocês? Partilhe um pouquinho com a gente quer acompanhar. Uai, sou trem bom.
quantas expressões tem em Minas Gerais, mas a pergunta é quantas expressões regionais tem no nosso vasto e lindo Brasil? Nós estamos aqui na Praça 7, em Belo Horizonte, e vamos entrevistar algumas pessoas, ver se encontramos também pessoas de outras regiões, de outros estados, para saber quais são as expressões típicas da sua região. Mineiro, né? Fala uai. O pessoal tem a moda de falar, né? É uai. É uai. É, isso. Sou mineiro, uai. É trem, uai, sou coisa assim daqui mesmo. Não escuta aqui em Minas Gerais, mas que escuta lá em Brasília. Véi. Véi? Véi. Véi, Essa... todas as variações. E como o quê? Velho, o bagulho é muito louco. Véi, vou te contar um negócio. Mais ou menos isso. Isso faz parte lá da Brasília? Faz parte de Brasília, faz parte de todas as faixas etárias também. Olha só que legal. Aí em Brasília é véi. E aí, véi? Sabe o que é véi? Porque lá em São Paulo também fala muito véi, né? A gente pode já começar o nosso programa para entender também um pouquinho desse jeito especial do brasileiro falar. De onde que ele vem? De onde que vem esse jeito do brasileiro? Pois é, nós começamos com o ai e ela falou ué, né? Então, essa é uma boa pergunta. Afinal de contas, como é que alguém passa a identificar uma determinada expressão como significando morar em determinado lugar? Eu vou começar com o ai. Eu tenho grande desconfiança das lendas que foram inventadas em cima de que o ai é coisa de mineiro. Num dado momento, isso virou, né, uma imposição. Mineiro fala uai. Aí eu vou lá no Coelho Neto, ele escreve um romance chamado Reis Negros, por volta do fim do século XIX, e ele usa a palavra uai no Rio de Janeiro. Uai, como que ele faz isso? Muito interessante, né? Então, isso quer dizer exatamente o seguinte: que esforço nosso é esse de falar assim, fulano de tal é mineiro porque ele fala uai. Outra pessoa que fala uai não pode, vai ter que ser mineiro na marra? Então, essa é uma das questões que eu me coloco, né? Porque tem uns casos muito divertidos. Eu tenho um caso de um amigo, ele chegou no Rio e ligou pro pai dele. Falou assim, como é que vai, velho? Vem não, senhor. Me respeite, eu sou seu pai. Falei, eu tenho meia hora que estou no Rio de Janeiro, não consigo mais falar como mineiro. Ou seja, existe todo um trabalho de as pessoas identificarem, né, determinadas identidades, né, que vão sendo construídas num amplo processo. Assim, num dado momento eu me sinto em São Paulo, mas antes de eu ir para São Paulo, que mineiro que eu sou? Ou eu sei que eu sou mineiro? Então, eu acho muito interessante que uma certa vez a gente estava fazendo uns estudos, entrevistando pessoas, chego lá em Formiga, num povoado chamado Albertos, um distrito de Formiga, e as pessoas se referiam na linguagem coloquial, para qualquer um, ô bobo, ô bobo. 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 Eu nunca vi, né, em outro lugar as pessoas chamarem de bobo. Se referir ao outro como bobo. E as pessoas porque bobo é bobo, né? Pois é. Como é que isso chegou na linguagem local? E como é que isso vai caracterizar aquilo ali? Agora, ao falar isso, eu que estou impondo ao povoado de Albertos dizer que é uma expressão típica deles lá, falar bobo, que eles mesmos não percebem. Sim, é natural. É natural. Então as expressões, elas foram surgindo de forma naturais. E alguém foi inventando em colocar isso como um símbolo, um ícone. Né? Em São Paulo, por exemplo, o que me chamou a atenção em São Paulo é o de ponta cabeça. Né? Eu não conhecia essa maneira de exprimir. Então, de cabeça para baixo como eu aprendi. Então, de ponta cabeça, o senhor nunca tinha ouvido falar de ponta cabeça e sim de cabeça para baixo. Eu era criança quando vi isso, de maneira estranha, o que é de ponta cabeça? Agora, vamos dizer que isso é genérico em São Paulo? Não sei. Eu sei, por exemplo, que tem livros até que falam mundo de ponta cabeça, né? Mas isso não vai caracterizar, na minha avaliação, não vai dizer assim, paulista é o cara que fala de ponta cabeça. Da mesma maneira que eu acho que
Mineiro não é o cara que simplesmente vai falar uai, tanto que ela falou ué. Uai, ué. Mas é interessante assim, que pra gente entender também como que essas expressões elas surgem, porque o senhor disse que não tem, algumas pessoas foram rotulando que aquele lugar fala daquele jeito, mas de alguma forma o bobo surgiu lá em Formiga, né? Ou então Oxe surgiu lá na região Nordeste, o bar, que antigamente era mais que barbaridade, aí virou só bar. Então, em algumas regiões tem algo muito forte que foram olhando, nossa, o povo aqui fala muito isso sem perceber. E aí, como que essas expressões vão surgindo? Pois é, né? Bom, eu acho que esse é um negócio para gerar uma conversa numa roda muito maior do que Mas tem gente em casa para conversar com a gente, então você já senta aqui nessa conversa aqui e fala como que você acha que surgiram as expressões. Você já pode partilhar com a gente também, que a gente vai ler aqui. Pois é, vamos pegar a história do uai, né? É muito divertido. Uma lenda erudita, está rodando, inclusive, aí na internet. Juscelino encomendou para saber onde é que foi que surgiu a palavra uai. Foi lá com os Inconfidentes, essa coisa toda, né? União, e bom. Bonita a lenda. Tá? Talvez sirva para as professoras usar isso na escola, para os meninos. O que diz a lenda? Porque não é todo mundo que conhece. A lenda... Resume a lenda. De forma resumida, o que a lenda diz? Nós, da Comissão Mineira de Folclore, já publicamos isso, sabe? É porque tem gente do Brasil inteiro nos acompanhando e fora do Brasil. E aí tem gente que não conhece que Minas Gerais é a forma de conhecer e de estar juntinho com a gente hoje. O tal do uai seria uma senha dos Inconfidentes. Muito bem, quer dizer, como diz lá o historiador, se não é vero, é bem trovato. Né? Sim. Então, é típico. Né? Vocês inventaram essa história levando lá para os Inconfidentes. E essa é a minha desconfiança. O senhor acha que esse uai, ele que foi porque inventado o que conta lá. É que Juscelino encomendou determinadas pessoas, né? Juscelino Kubitschek, ainda tinha que fazer isso, né? Tem uns caras que tem que aparecer, Tem né? que ter uns nomes conhecidos para dar valor. Nome, né? Então, Juscelino encomendou a uns sábios, né, pesquisarem, a origem do termo ai de mineiro, né? Ou seja, ainda tinha que consagrar que é coisa de mineiro. Bom, então, eles saíram pesquisando e chegam lá os Inconfidentes, era uma senha dos Inconfidentes. União, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, e aí ficou essa verdade, vamos dizer assim, criada, isso se chama invenção da tradição, né? Criada por volta de fundação de Brasília, qualquer coisa desse tipo. Eu tenho cá minhas suspeitas. Eu tenho cá minhas suspeitas. Minha suspeita é a seguinte, é que no começo da independência chega uma tal de vamos chamar assim, invasão inglesa ao garimpo, à mineração, né? Ou seja, logo no começo da independência. E esse uai, ele vai chegar da relação do escravo com os patrões ingleses. Então, e ele vai se aprofundar com Nova Lima, a mina de Morro Velho, a St. John del Rey Main Company, né? Vai se aprofundar por aí. Eu acho que é isso, quer dizer, é uma maneira das pessoas ouvirem inglês. Né? E aí chegava o dono querendo saber por que ele estava fazendo aquilo. Why? Are you doing this? Ele ficou tanto why. Porque nós somos ótimos para ser dominados, inclusive para ouvir, né, o dominador e traduzir para nós. Então, nós temos um francês, é muito interessante, a Rolinha Fessionin, por exemplo, né? A Rolinha Fessionin passou para o francês. E as crianças aprenderam a fazer roda em francês. É claro que tinha que corromper francês, né?
Tezevu, cala a boca, né? Virou Pejebu, né? Cala a boca, minha rola, que a cobra eu vou matar. Então, Pejebu, maculô, cobra, né? Pejebu, maculô, o culô é a culombe, é a pombinha, né? Ela virou culô, né? Na verdade, foi juntando as palavras com o som que se ouvia. Nós temos essa grande vantagem, a gente vai ouvindo, né? Eu fico vendo a meninada hoje cantando inglês com a facilidade e eu fico imaginando até onde eles são capazes de corromper o inglês ou realmente estão falando inglês. Estão pronunciando certo. Nós somos muito, para falar inglês, inclusive, nós somos muito rigorosos, tem que falar corretamente. Nosso português não podemos falar de qualquer jeito, né? Mas o inglês tem que ser certo. Mas o inglês hoje é hegemônico, né? Então, mas eu fico pensando nessas coisas, por exemplo, a história do trem e do trem, né? Diz que mineiro só fala trem. Mas o trem do mineiro é anterior ao trem de ferro. Já existiu o trem do mineiro? É muito anterior. Olha. E ele não diz a respeito do trem da locomotiva, né? Ele diz dos terens, né? E tanto que você chega em São Paulo também, você não vai ouvir a palavra trem, mas você vai ouvir treco, né? Que é o... É o trem. Em Goiás também você vai ouvir trem, né? E não é o trem de ferro, né? É o trem. A gozação, gente, trem, você sabe o que é o trem? Posterior. O trem pega esse trem aí, qualquer coisa, pega esse treco, esse negócio, essa coisa, não é isso? Então, os terens. Os terens. Olha aí, gente, a gente está aprendendo. Tem participação sua aqui, eu quero ler depois do intervalo. E você vai participando também, falando da expressão típica aí da sua região. Você coloca de onde é e o que significa, tá? Pra gente aprender junto. Hoje aí, essas expressões do nosso Brasil lindo, riquíssimo também na sua cultura. E nós vamos conhecer e aprender juntos, combinado? Então a gente vai para o intervalo, volta já. @manhãviva, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá bom? Espero por você aqui para sentar para conversar com a gente. Estamos de volta, uai! Que trem bom, tá bom demais. Oxe, tá bom demais. Mas que barbaridade, que programa gostoso hoje. Você pode participar com a gente falando qual é a expressão típica aí na sua região, tá bom? A gente quer você aqui sentadinho para conversar com a gente, partilhar, para a gente conhecer e valorizar também um pouco da nossa região. Então você vai dizer de onde é, qual é a expressão e o significado dela, tá bom? Eu já vou ler as participações aqui, @manhãviva no Instagram, também no Facebook. Combinado? Bom, tem uma dica aí especial para vocês, o Dia dos Pais está chegando. Nós temos um especial Dia dos Pais, com produtos para você presentear aí esse homem que Deus colocou na sua vida, que às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, é o meu pai. Tem gente que tem dificuldade, tem gente que ama demais, mas é quem Deus colocou na sua vida para que você fosse gerado. Então vamos presenteá-lo sim com todo o amor. Você pode ligar no 12 31 86 2600 ou acessar loja.cançãonova.com. A promoção está, os produtos com 30% de desconto. A promoção é válida até o dia 12 de agosto. Combinado? Então até o dia 12 de agosto tem essa promoção aí, um especial para o Dia dos Pais, tá bom? Então não perca tempo não. E também eu quero convidar você que tem aí os aplicativos da Canção Nova no seu celular. Você pode nos ajudar através deles de uma forma mais fácil, mais cômoda, através do cartão de crédito, boleto bancário. Você faz a doação no valor que você pode e você está ajudando a Canção Nova, principalmente agora nessa reta final, porque nós queremos proclamar e gritar juntos esse 100% de evangelização, 100% de almas salvas, que é o desejo do nosso coração, tá bom? Então você pode fazer a sua doação agora mesmo através do seu celular, dos aplicativos da Canção Nova, tá bom? Fica aí essa dica para você. E se você quer mais informações, você pode entrar também no clube.cançãonova.com. Deixa eu ler aqui algumas participações para a gente ver quem que está com a gente aqui no nosso programa hoje.
O Tiago disse assim: uai, o programa já começou, tô dando mole, quase perdi a hora. Que legal, que bom que você chegou. Ele é aqui de Minas Gerais. Tem outras expressões aqui, ó. O pessoal dizendo que é mingau de milho verde. A Camila de Tocantins, Minas Gerais, na zona da Mata Mineira, viu? Ela colocou o nome completo, mingau de milho verde. A Marli Borim, ela diz assim: que beleza que são as diferenças no nosso país. Aqui na minha região, centro do estado de São Paulo, Lençóis Paulista, dizemos curau. Fazemos nesta época de festas juninas e julinas. Desejo 100% de amor à Canção Nova. Abraço, outro, Deus abençoe. Oxente, que programa lindo. É a Hélia da Bahia, de Feira de Santana. Que bom que você está com a gente, Hélia. A Suiane Paiva. Bom dia, adoro o seu programa. Um dedo de prosa. Vamos conversar um pouco? De Pouso Alegre, Minas Gerais. Um abraço. A Josiane Ferreira. Égua. Pai d'égua. De Belém do Pará. A Carol diz assim: arriégua, arretado são os mais usados no nosso Ceará. Arriégua quer dizer espanto e arretado é um elogio. O programa está arretado de bom. Que bom, Carol, que bom que você está com a gente participando aqui do nosso programa. E a Rafaela está dizendo assim, que aqui no Nordeste se chama canjica ou canjiquinha de milho. Gente, que legal, um monte de participação. Eu vou continuar lendo aqui no decorrer da nossa conversa. Continue mandando pra gente, viu? Porque tá arretado de bom nosso programa mesmo. Que legal que você está participando com a gente. Agora, eu queria perguntar e saber, porque nós estamos falando, mas a gente percebe também que com o passar do tempo as expressões elas vão mudando, não é? Tem que mudar, sempre. Primeiro, essas que se tornam, vamos chamar, simbólicas, elas são de momento. Se fixar esse momento, elas vão ajudar a identificar. Elas podem permanecer. O exemplo que você deu aí lá do Pará, do Nordeste, eles são bastante interessantes. A maneira da gente identificar o gaúcho, né? Então a gente tem que espremer o gaúcho para ele falar aquilo que a gente quer que ele diga. Porque agora o bar quase não sai mais no gaúcho, né? O barbaridade, se você falar, eles olham até atravessados já para você, porque já não falam mais. Mas que barbaridade, tchê, que falava antigamente, né? Então só sai o bar, às vezes sai o bar na conversa, mas o barbaridade, tchê, já não tem essa expressão que ficou tão conhecida como do Rio Grande do Sul, não é? Então ela foi mudando. E hoje nós temos, quer dizer, eu acho que nós temos vários meios para fixar essas identidades do falar. Antigamente, entre aspas, antigamente aqui, então você tinha alguns agentes. Já chamou a atenção, por exemplo, que mineiro não fala tu. Mineiro fala sempre você, não existe segunda pessoa para mineiro. Existe sempre a primeira e a terceira, e acabou. Você pega o gaúcho. Já tem o tu. O tu reina. Bom, mas então, o que eu queria chamar a atenção, o que me chama a atenção, pelo menos... E o mineiro também, o você já diminuiu para ser, né? Você vai... Porque vem lá de vossa mercê, ele vai simplificando. Para você, Nossa Senhora, virou nu. Virgem Nossa Senhora. Vixe, ela vira vixe, ela vira nu. Então elas vão mudando mesmo, né? Agora, é uma coisa interessante que me chama a atenção, é o seguinte: você tem alguns agentes de mudança e de fixação. Originariamente, você tinha o tropeiro, tinha o missionário e tinha o circo. Esses eram três grandes que agentes. Andavam. Andavam. Então eles iam de lugar em lugar e eles levavam também, criavam as peças, né, consequentemente. O missionário com toda... Com a evangelização. A pregação, né? Os retiros, as missões, né? O tropeiro, é claro, né? Com esse percurso todo, ele é um grande contador de história e sempre uma pessoa atenta para os diferentes lugares. E o circo com teatro. E tem algumas coisas muito interessantes a partir de circo. Por exemplo,
a televisão, né, vai acelerar e o circo vai deixar fixado. Que eles representavam e cunhavam determinadas expressões. Essas expressões chegavam a determinado lugar e se fixavam nela. Não quer dizer simplesmente que o próprio lugar não criasse. Também criava, claro. Você vai ter essa interação, né? Eu me lembro de uma, por exemplo, a expressão até é. Na minha terra, né? Ela chegou lá. Onde? Até é. Não, o senhor é da onde? Eu sou de Gouveia. Né? Em Minas, aqui. Minas Gerais. Tá, então o que era o até? Então, numa cena de circo, né, o palhaço tinha que responder o tempo todo, até é, até é, até é, até é, até é. Aí isso fixou na linguagem local. Né? Então o circo foi quem trouxe a expressão. E tem um monte de coisas que o circo espalhou, tá? É muita coisa. Vou dar um exemplo, que é uma peça de teatro, né, chamada Pedro Cem. É interessante, né? Se você rodar Minas, você vai ter no imaginário popular esse Pedro Cem guardado. Tá? Todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo é. Todo mundo não é todo mundo. Ai, 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 hein? Ai, ai, ai. Bom, mas... quase todo mundo. Haverá pessoas em diferentes lugares. Existem pessoas que sabem. Melhorei. Melhorou, Nossa, então melhorou. É assim que a gente... esse discurso hegemônico assim, todo mundo, não é todo mundo. Não é todo mundo. Não. Mas a grande maioria, um grande número de pessoas. Em lugares diferentes, né? Onde as pessoas não tinham acesso a outras informações, a não ser a tradição, ou seja, memória. Uma peça representada pelos circos em Minas Gerais no século XIX e a memória dela aqui hoje. O Pedro Cem. Né? Pedro Cem. E a palavra Pedro Cem é muito interessante porque ela pode ser lida do jeito que você quiser, com C ou com S. Ele é sem nada... Ou ele é sem? Ou ele é muito, ele é muito. Né? E a história dele é exatamente essa, ele vai de 100 com C a 100 com S. Então ele não tem nada ou ele tem tudo, tem muito. Então, os circos são muito, os circos, os tropeiros e os missionários são muito responsáveis por fixação de identidades locais. Fixação e por propagação também, né? No andar, através das pregações, através do teatro da arte no circo, ou também através do tropeiro nos contos, né? Das histórias. Vamos ver mais um pouquinho o pessoal nas ruas falando das expressões. Vamos acompanhar. Roselane, para você, uma expressão típica lá da região do Paraná. Nossa, mas tá um frio também, uma sopa de cabotiá de japona. Sopa de cabotiá? O que é cabotiá? Que cabotiá? Lá no Paraná, cabotiá é abóbora moranga. E japona, a japona é aquele casaco de frio, a gente chama de japona. Lá no Espírito Santo, uma expressão típica é o verbo pocar. Pocar, vem de pocã, é a tangerina, não? Não, pocou a bola, estourou a bola. Então, tipo assim, sua pregação foi pocou hoje, você pocou, você foi demais, é isso? Você pocou com a galera, você arrebentou com a galera, você foi bom demais. Piá. Piá. Quer dizer menino. Ô piazada, bora jogar bola. Eu sempre achei essa expressão muito bacana. Ô piá, bora jogar bola. Piá, bora lá no shopping. Piá, bora no grupo de oração. É desse jeito. Piá. Piá. Moleque, menino. Moleque, menino, criança. É tudo piá. Aperreado. O cabra tá apressado, querendo chegar logo, mas aí o transporte dele não chega, né, na parada de ônibus, que lá não é ponto, é parada de ônibus, então ele fica aperreado, ele fica com a gota. O cabra, o que é cabra? Cabra é homem, né? O cabra arretado, nordestino, é cabra. E eu me lembrei de uma agora que eu falo desde pequena, que é um vocativo. Em vez de você dizer assim, ô menina, ô menino, ou chamar o nome da pessoa, quando você não conhece alguém, você fala assim, ô esse menino, ô essa menina. É um vocativo, né, pernambucanizado. Isso aí a gente aprende desde criancinha na escola, assim como aprende frevo. Pois muito bem, depois de andarmos aí pelas ruas de Minas Gerais, a maioria das pessoas que nós encontramos, claro que foram mineiros. A gente teve que vir aqui para Canção Nova, porque a Canção Nova tem de
tudo. E você viu aí algumas expressões. Eu também quero deixar as minhas expressões aqui. Apesar de que já foram muito bem representadas pela Mauricéia, mas lá no Nordeste também diz assim: ei, macho, macho velho, como é que você tá, rapaz? Quer dizer, fala, meu irmão, como é que estão as coisas? E lá em Natal, pra chamar um rapaz, fala assim: ei, boy, ô boy, toca a bola, boy, boy. Menino, tudo é boy lá, gente. A gente fala um pouquinho de inglês também. Um abraço. É isso mesmo, meu amor. E eu tenho aprendido cada vez mais com meu esposo, com o Emanuel, e também aí com a família, algumas expressões, né? Uma vez eu estava com eles, rebola no mato. Como assim? Como que vai rebolar no mato com um pedaço, uma casca de banana? Rebola no mato? Como assim? É jogar no lixo, gente. Rebola no mato. Aí eu fui entender que às vezes ali na região, o pessoal sentado, conversando, tacava para trás, né? Rebola no mato. Eu acho que é daí que surgiu essa expressão, que no começo eu não entendia, né? E também me recordei de quando menina, como eu falei, né? Que a família gaúcha, eu carioca, ia lá para o Rio Grande do Sul e falava: ô garota, pega isso daqui, ô garota, vamos brincar. E todo mundo ria de mim. Depois eu fui entendendo que era guria. Então, ô guri, vamos, né? Vamos brincar, ô guri. E aí, quando eu chegava no Rio, eu estava falando o quê? Guria. Aí todo mundo ria de mim. Olha, ela tá falando. Aí eu entendi que eu era poliglota, que eu sabia falar guri e menino, né? Garoto. Então, é importante para quem viaja muito ter um dicionário ou alguma coisa para fazer essas traduções, vamos dizer assim, ou é melhor ter a coragem de perguntar o que quer, não se ofender antes do que está sendo dito. E aí? Pois é, eu acho que a gente aprende isso vivendo, tá? O dicionário, não sei lá. Bom, tem alguns dicionários regionais, diga-se de passagem. Foi na Copa, nas Olimpíadas, que fizeram, acho que foi nas Olimpíadas, fizeram um dicionário mineirês aqui. Eu lembro que deixaram na rodoviária, no aeroporto, o pessoal que passasse para ir entendendo um pouquinho. Então, às vezes, também ajuda, né? Eu acho que o mercado é sábio, tudo que ele puder inventar para vender tá bom, sabe? Que as coisas, eu imagino, né? Eu imagino o seguinte: eu vou morar em São Paulo, eu vou aprender a conviver em São Paulo. E diga de passagem, São Paulo é o mundo. É porque é tudo São misturado Paulo é também, né? Então, não vamos dizer assim, tem um paulistês. Não tem paulistês. Porque são muitas regiões do mesmo lugar. E a migração? A migração de São Paulo haja italiano, haja japonês, haja polonês, haja alemão, haja todo. Então, além dos brasileiros... Além dos brasileiros. Tem um livro lindo da irmã do Enfio, chama-se Aqui São Paulo. Ela escreveu um Aqui São Paulo e um Aqui Rio. Ela retratando exatamente a variedade de pessoas que vivem em São Paulo. E o caso, por exemplo, e é interessante, por exemplo, a leva de imigrantes do Nordeste para São Paulo, dizem que mineiro é baiano cansado, né? Então... Parou aqui em Minas. Vocês entenderam, gente, que mineiro é um baiano cansado, que estava vindo para ir para São Paulo, parou em Minas, não continuou o trajeto. Tá bom. Então, quer dizer... São Paulo é uma variedade enorme. Nós já escrevemos sobre isso nas nossas revistas da Comissão Mineira de Folclore, mostrando uma coisa muito interessante. Como que num dado momento em São Paulo eles imaginam o baiano, ou seja, o baiano é todo migrante, afinal de contas, que não sejam os estrangeiros. Não, e surge uma canção, né, que consagrou a resposta dos baianos para isso, de um Vanderlei, diga-se de passagem, não Vanderlei. É o nome holandês do tempo das invasões holandesas, né? Recife, Pernambuco, Olinda, essa coisa toda, desce até Salvador. Bom, mas vamos lá ao caso. Mas qual é a resposta? Então, agora a gente ficou curioso. Aí, num dado momento, diz assim, o que é baiano? Né? Como é que você representa baiano? Então, o cara responde o seguinte: eu, na qualidade de baiano, quero acabar com esse negócio dos paulistas andar falando que baiano, depois do meio-dia, faz sua baianada. E também quero acabar com esse negócio de andar falando que bambolê de baiano é pneu de fenemê. Né? Então, veja bem, né? E eles vão mostrando, por exemplo, num dado momento a coisa diz assim, o que é ser baiano? Né? Então
praia de baiano é caminhão de areia, né? E vai por aí, as gozações todas. Então o baiano se defende. Aí vem a resposta, muito bem dada, e inclusive na época, né, isso encheu os rádios, né, de música respondendo, né? E é claro que os baianos têm para oferecer para o Brasil, né, na canção e também na história, né, Rui Barbosa e Marta Rocha. E diga-se passagem, está falando em culinária, Marta Rocha deve estar por aí, né? Mas é interessante que existe, isso também a gente precisa falar, né? Que existe a particularidade de cada região, mas que precisa ser respeitada, né? Porque muitas vezes ela termina virando chacota ou termina virando algo que a pessoa vai se ofendendo. O inventado bullying, o inventado Exatamente, bullying, a pessoa vai se que sentindo ofendida. A gozação de brasileiro agora é bullying. E agora é interessante também, como você pode ver, nós gravamos com o pessoal nas ruas, mas gravamos também com os missionários da Canção Nova, porque aqui seria, como o senhor tem dado o exemplo, do Grande São Paulo. Tem tudo aqui na Canção Nova, então tem todas as regiões, tem também gente de fora do Brasil que mora na Canção Nova. Então eu me recordei também de um irmão de comunidade que entrou para a comunidade na minha turma, ele lá de Portugal. Paulo Azadinho, um abraço, viu, Paulo, se estiver nos acompanhando. E o Paulo chegou e falou, gente, eu preciso de ajuda para me enculturar, porque existem palavras, expressões que eu não conheço. Passou um tempo, ele foi ver que nós precisávamos nos enculturar quanto brasileiros, porque nós também tínhamos expressões que a gente não entendia. Então é preciso também ter essa sensibilidade, mas também essa abertura de acolher o diferente, né? Que a gente cresce nessa diferença. Então é importante para o povo brasileiro, essa riqueza toda está nessa diferença, né? Pois é, voltando a isso, o dicionário. Tem um colega nosso, da Comissão Mineira de Folclore, ele mora em São Paulo, ele é de Bocaiúva, escreveu um dicionário chamado Dicionário Catrumano. O que é? Quer dizer, se pegar uma obra, por exemplo, de 1881, de um cara do seu, João Salomé Queiroga, ele vai falar do São Francisco, ele tem um livro que se chama Maricota, né? Lendas de São Francisco, Maricota e o Padre Chico, Lendas de São Francisco. Ele vai, dos primeiros trabalhos, a sistematizar o falar, né, do vizinho, do barranqueiro do São Francisco. Pegando lá de Carinhanha, na Bahia, trazendo até São Romão para ali abaixo. Bom, as expressões. Isso. Aí vem Manuel Ambrosio, que é um cara de Januária, que também é da Comissão Mineira de Folclore, a neta, o pai, por aí, escreve mais um livro com essa atenção para o falar no São Francisco. Então, o Guimarães Rosa vai mexer exatamente com isso. Então, o catrumano é um dialeto. O Theo Azevedo, então, resolveu colocar isso num dicionário. Mas, do mesmo jeito, a Universidade Federal de Viçosa fez sobre as Horas da Mata, Juiz de Fora também. Então, nós temos alguns... tem sobre o Jequitinhonha. Nós temos alguns dicionários em Minas Gerais sobre o falar mineiro. E esse falar mineiro não existe um falar mineiro, existe uma diversidade mineira de falar. E mais uma coisa, se nós formos pensar, caso de Juiz de Fora. Juiz de Fora não era nada até 1850, quando chegam os alemães. Logo em seguida vem os italianos. E em terceiro vem os libaneses. Então, vou pensar Juiz de Fora, falar de Juiz de Fora, você tem um núcleo misturadíssimo, né? de Santo Antônio da Boiada do Paraibuna, né? Que é a origem, até chegar nessa cidade cosmopolita. Eu entendo que Juiz de Fora é a mais cosmopolita de Minas, né? Com essa diversidade toda. Riquíssima nessa diversidade, né? E mais uma coisa divertida, por exemplo, a industrialização, entre outras coisas, a industrialização do Juiz de Fora tem a ver com a sede de Cachoeiro, ou seja, com Curvelo. Curvelo, ou seja, para a gente entender cada lugar, não é suficiente achar a expressão tipo. Tem que olhar um monte de todo coisa ali. Por detrás, né? Em cada... Nós temos uns amigos lá, ótimos. Nó, o senhor falou agora, tá vendo? Nem percebeu. Nó. Pois é.
E é interessante a gente olhar que da mesma forma como o senhor estava falando, de Minas, né, do estado de Minas, isso em cada região do nosso país. Isso não vamos entrar na Bahia para ele ver isso. Tem essa riqueza aí, tem que olhar por trás de toda a história para entender as expressões, os comportamentos, não é? A gente vai fazer assim, vai para o nosso intervalo, volta já, eu quero voltar lendo a sua participação, tá bom? A gente, rapidinho nosso intervalo, é um pulinho ali, é logo ali, como diria o mineiro. Vamos nesse intervalo, voltamos já. Estamos de volta, você viu que foi bem rapidinho o nosso intervalo. Eu estava partilhando aqui que uma vez eu vim em Minas gravar e perguntamos onde ficava um lugar. E aí o mineiro respondeu assim, fica longe. A gente ficou com tanto medo, porque para o mineiro dizer que era longe, é porque era longe mesmo, porque aqui é tudo bem pertinho, viu? É longe, mas é bem pertinho também. É um costume aqui da região. Você vindo em Minas, já se prepare, viu? Se falar que é pertinho, você vai andar um pouquinho mais. Já fique preparado. Bom, gente, é bem pertinho, vai ter um acampamento que você pode participar, é só você se organizar nos dias 12 a 14 de outubro, viu, gente? Vocês podem se preparar para viver essa experiência de oração nesse acampamento de cura e libertação com o Padre Duarte Lara, membros da comunidade Canção Nova também, Irmã Maria Eunice, Padre Wagner Bahia, Danilo Gesualdo, Ironice Pudaro, Roberto Tanus. Fica aí o convite para vocês de 12 a 14 de outubro, nesse feriado super especial de Nossa Senhora Aparecida. Então, de 12 a 14 de outubro, telefone 12 31 86 2600. Você pode tirar sua dúvida ou acessar eventos.cançãonova.com, tá bom? Combinado? Se programe aí para viver essa experiência com a família. Também, uma outra dica, que a gente sempre traz algumas dicas aqui no nosso programa, é para você que é da região sudeste e quer distribuir a água Canção Nova, você pode acessar agua.cançãonova.com ou enviar um e-mail, contato@aguacançãonova.com, e com a venda da água você ajuda 100% na evangelização da Canção Nova e também nas obras sociais, certo? Então fica a dica aí, por enquanto. Não se aperreie não, mas é só para a região sudeste, certo? Vou ler aqui algumas participações e já estou indo para a nossa cozinha para aprender esse prato, né, de milho verde, que é o curau, mingau, a canjica. Mingau de milho verde. Mingau de milho verde. Mas eu vou ler aqui, ó, a Amanda, na Serra do Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo a gente mistura um pouco os sotaques. A minha família veio do interior do Espírito Santo, de Ecoporanga e Barra de São Francisco. E a gente sempre usa uai, ué, trem. Algumas pessoas até perguntam se nós somos mineiros, uai. E aí, são mineiros ou não são? Mas é essa diversidade que também não fica presa na região. Ô bobo, vai não bobo, também falamos muito aqui, isso mesmo. O Tiago está dizendo assim, ô louco meu, o programa Manhã Viva é dos melhores que tá tendo. Vai ligar a TV ou vai ficar aí marcando toca? Esse nunca ouvi. Marcando toca é novo para mim. Deve ser papando mosca, né? Não sei qual que seria essa expressão. A Sandra Oliveira, bom dia. Uma curiosidade sobre sotaque carioca. Por que falamos com essa mistura de S com X? Porque os portugueses que aqui chegaram eram da cidade do Porto e lá falam esse tipo de português. Ora, pois. Que legal, Sandra. É mesmo, a gente dá uma chiadinha. O meu sotaque já foi um pouco embora com essa mistura aqui da Canção Nova, também da família, que já é toda misturada. Meu sotaque, meu X, ele volta e meia sai umzinho assim, mas ele já foi um pouco embora, uma pena. A Bruna Gabriela, e uma das grandes discussões linguísticas é biscoito ou é bolacha? E aí? É balão ou é bexiga? É balão ou é bexiga? É biscoito ou é bolacha? E aí? Bom dia, eu sou a Clécia, eu moro em São Francisco, no Pará. Aqui no meu estado, nós usamos muito a expressão égua. Hoje, essa expressão égua, ela tem bastante ali, é grande, hein? No Pará, ali no Nordeste também. A Margarete, sou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
Gabriele, caramba, como o programa tá legal. Pô, que angu de milho gostoso. Angu de milho, gente. E caramba do Rio de Janeiro, fala muito caramba. Gente, que legal, vocês estão aqui, ó, participando com a gente. Vou ler mais um pra gente aprender aqui a receita, depois eu leio mais. Tem muita participação. A Ana Paula Viana. Lembro da minha avó, quando descia do ônibus, ela falava assim, vamos apiar aqui. Apiar é descer. Então, vamos apiar aqui. E só mais uma. Tá ótimo. A Mariane, Belém do Pará. E aqui a palavrinha mágica é égua, ó. Mais uma aqui do Pará. Que depende muito do contexto para darmos um significado. Pode ser de raiva, égua. De espanto, égua. De arrependimento, égua. De xingamento, égua, ou mesmo de carinho, égua. Aplicando em uma frase seria égua do programa bom. Égua do programa bom, é porque aí é boa. Que legal, gente. Eu vou continuar daqui a pouco a ler aí as suas expressões, tá bom? Tem muita coisa aqui, vou deixar aqui no cantinho para que a gente aprenda a fazer. O mingau de milho verde. O mingau de milho verde. O angu de milho, não foi? Agora que ela mandou angu de milho, canjiquinha, canjica, curau, papa. Tem mais um que eu esqueci o nome. Gimbelê. Então vamos aprender. São 7? Não, é o único prato que a gente vai aprender agora. E aí? E aí, vamos lá. Lá, né, há muitos anos atrás, a minha avó fazia esse mingau, que era muito antigo, né? Era uma dificuldade muito grande, ela tinha uma lata, furava ela toda. Pra peneirar. Ela pegava a lata de óleo, furava com um prego, batia, fazia um ralo. Fazer uma peneira, Isso, ralava e passava isso no pano. Ai, não tinha liquidificador? Não tinha liquidificador, não tinha peneira. Muito difícil. Né? Então tinha que fazer quando estava com muita vontade de comer. Muita vontade, mas era o melhor, né? Que aí o milho já estava lá na roça, vou pegar e fazia. Faz rapidinho. E aí tinha que botar a família toda para fazer junto também, né? O pior é a rapa, né? Que todo mundo brigava pela rapa do mingau. Pra dividir com todo mundo. Antigamente rapava bem direitinho, né? Bem direitinho. Não deixava quase nada. Mas era uma meninada, né? Aí todo mundo deixar queria. Uma rapa um pouco mais avantajada. Mais grossinha, porque era muita briga. Pela e caridade. hoje, né, Gabi? Tem uma facilidade hoje muito é mais grande. rápido. Muito mais rápido. Se a gente não tem um milho, vamos fazer com milho de lata. Não, se não tem um milho mesmo, verde, a gente natural. vai lá e faz com milho de lata. Verdade. Deu Então vontade, não tem desculpa para não fazer. Desculpa. Pode fazer seu mingau, pode fazer seu curau, a sua canjiquinha, milho, o angu. Você chega aqui, ó, tem gente curiosa também querendo ver como que vai fazer. Eu tô, porque ela tá colocando as coisas aqui, eu tô lembrando. O Costa Matoso escreveu em 1749 um texto assim, das muitas comidas que se fazem de milho, reportando exatamente a Minas Gerais. Você está aqui mostrando as coisas, eu tenho que dar Ele já falava disso, né? Das comidas que se fazem com milho. E é uma variedade, né? Nós estamos com uma pequena amostra aqui. Tem muito mais. Brigadeiro de milho verde. Hoje já tem brigadeiro de milho verde. É uma delícia. Muito bom. Nossa, a gente vai ter que aprender qualquer dia. Eu vou mandar. Então tá. Brigadeiro de milho verde, o mingau de milho verde, a pamonha, né? A broa de milho, o bolo de milho. Tem um moço que passa, eu nunca tomei. Mas o suco de milho. O povo passa anunciando suco de milho verde. Eu nunca tomei, já tomou? É muito bom. É gostoso? Bom. Nunca tomei, vou ter que provar. Prova, passar Gabi, a pamonha. Tá quentinha. Tô tentando lembrar como que ele passa aqui, gente, a pamonha quentinha, o milho verde, o suco de milho verde, uma delícia. Ele passa na rua de casa, só ouço ele Pode comprar que é muito bom, Gabi, o suco vou de milho. provar então qualquer dia. Então aqui, Gabi, ó. São açúcar, ó. Pois é, duas tá faltando uma latinhas. rapadura aí. Não é? Pode fazer. Antigamente era com rapadura.
Antigamente não usava açúcar, né? Era até rapadura, mais saudável. é verdade. Porque então a gente poderia substituir pela rapadura. Com certeza. Já tá dando as dicas aí de substituições também na região, com certeza. Né? Lá no Nordeste tem bastante rapadura, já aproveita. No Sul também, o povo usa bastante rapadura, toma um chimarrão e come uma rapadura. É uma delícia, viu, gente? Não, rapadura. Ai, que saudade de tomar um chimarrãozinho com uma rapadura. Ô, Gabi, então aqui vamos aprender. 2 latas de milho escorrida, certo. sem o, né? Sem o líquido. O líquido. Se fosse de milho seriam quantas espigas? Mais ou menos 3 espigas. 3 espigas cortadinhas. Né? Tá. Colocamos. O leite vai do jeito que eu coloquei aqui para 2 latas de milho, uma vasilha de leite. Tá? Açúcar a gosto, canela. Como é esse milho de lata, a gente coloca um pouquinho de maisena, mas não vai interferir no sabor. Tá bom, só para dar aquela engrossadinha. Isso, só para dar aquela engrossadinha. Então tá, então são 2 latas de milho. Vai sair agora. Nós vamos sair daqui bem demais. Vamos, tá pensando o quê? Ó, quem tá em casa não vai poder provar, mas a gente faz o sacrifício, né, para eles, não tem problema. Não tem problema que a gente prova. Então aqui você já colocou o milho, o leite. Colocou o milho, o leite. Isso. Ok. E a maisena um pouquinho só pra... Tipo uma colher. Uma colher. Uma colher de maisena. Isso. Uma colher de sopa daria, né? Bem cheia. Bem cheia. Tá bom. Ah, você vai bater a maisena. Agora a gente vai bater aqui. É ao vivo, é ao vivo que ela tá fazendo. Ao vivo isso aqui, ó. Não é tem ao vivo, aqui, tá né? vendo? Não pode ser errou, se acertou, acertou. A gente vai aprendendo nos erros, nos acertos. Dá pra abrir aqui, ó. Que a gente tira um pouquinho da pressão, fica mais fácil. Mais fácil. Porque esse liquidificador, ele fecha de verdade, viu, gente? Aí a gente vai coar, que era o que eles faziam antigamente no pano. Essa parte aqui no pano. Né? Então, dá essa coadinha. Isso aqui lá no interior é direto, gente. É no Natal, na casa da minha prima Aparecida. Não é só festa junina, festa junina, não. Deu vontade, vamos fazer. Faz, porque também agora é mais rápido, né? Mais rápido. Ó, muito bom. Sabe quem virou especialista para fazer, eles chamam a canjiquinha, né? No Nordeste. Quem virou especialista para fazer canjiquinha lá em casa é o meu esposo, Emanuel. Emanuel. Pegou o jeito, fica uma delícia ela. Claro que toda vez a minha sogra dá uma assessoria pela... E açúcar ele coloca quando? O açúcar ele coloca depois que ela já começa a engrossar. Ou melhor... colocar antes de ligar o fogo, sabe por quê? Porque é melhor corre o risco dela desandar. A minha sogra fala, você tem que colocar agora, porque senão ela desanda. Ó, aqui a gente tira tudo. Não pode aproveitar essa papa para alguma coisa, esse milho aí? Pode fazer bolo, pode fazer a pamonha, porque a pamonha vem daqui, ó, desse grossinho aqui. Então a gente não desperdiça, não daí a gente já usa para fazer outra coisa. A pamonha. O brigadeiro de milho verde, o que muda, a gente bate o milho, uma lata de milho para uma lata de leite condensado. Bate e vamos fazer o brigadeiro normalmente. A única coisa que eu já coloquei... Mas e aí? Coloca manteiga, margarina não precisa? Eu não coloco margarina nos meus doces. Segredo da Santa Agostinho. Mas quem coloco creme de leite. Creme de leite. Quem acompanha o programa há mais tempo já aprendeu a fazer esse brigadeiro aqui de milho verde. Eu ainda não sei, gente. Eu vou ter que aprender, não tem jeito. Mas... Agora, você perguntou do açúcar, eu tô pensando, viu, como a especialidade é do meu digníssimo, tô pensando aqui, senão minha sogra vai brigar comigo, falar que eu falei errado a hora de colocar o açúcar. Não lembro se ele coloca, eu sei que ela fala que tem uma hora certa para colocar, senão desanda. Desanda. Mas para você ver que realmente a especialidade é do meu esposo. Gabi, dá para colocar mais um pouquinho de leite, tá vendo? Ó, se quiser. Eu posso colocando leite e aproveitando até ficar bem limpinho. Bem, até aqui fica só o bagacinho mesmo. Isso a gente aprendeu lá em casa. Se a não tiver limpinha,
colocando pode até... apertar com a mão e tirar tudo. Isso. Tá bom. Lá em casa a gente aprendeu assim, vai colocando um pouquinho de leite até ficar só o bagacinho. Para aproveitar tudo, né? Para aproveitar, tem que aproveitar. Então agora a gente vai colocar o açúcar. O açúcar. Aí coloca açúcar a gosto. Ó, uma colher só a gente colocou, colher, né? Fazendo bem pouquinho só pra gente... Agora vai ligar o fogo. Agora a gente liga. Aí faz ele o quê? No médio? Não, o fogo não interfere, não. Só não pode parar de mexer. Tá. Então... Porque se parar, vai dar... Ele queima ou dá bolota? Queima ou dá bolinha. Então, enquanto a gente mexe aqui, eu vou ler as participações, porque elas estão longe demais, não estão? Vou ler aqui a participação, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui eu não li ainda. A Letícia, na minha cidade natal, Boa Ventura, na Paraíba, usa a expressão a pulso, que é quando você está sentindo alguma dor ou está cansada. Nossa, eu tô com a pulso. É isso que fala, assim? Para dor ou quando está cansada. Que legal, essa eu não conhecia. A Nath Calvão. Deixa de caô. Significa, para de conversinha, de mentira, de papo furado. Que legal. Ela colocou assim, adivinha de onde sou. E aí, deixa de caô é que região? Deixa de caô é da onde? Eu já ouvi no Rio de Janeiro essa expressão. Também, não sei se tem em outro lugar. Vamos ver. Depois você fala pra gente de onde você é, Nath. A Franciele. Eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Manezinho fala. Ih, será que eu vou conseguir falar? Acho que eu não consigo falar. Loló. Não sei falar, gente. Eu preciso que vocês me ajudem. Admiração, é um espanto, uma surpresa. Tu diz, estás falando sério? Então a pessoa vai falar essa expressão que eu não sei falar, gente. Olhó. Será que é assim? Você vai ter que gravar e mandar o áudio pra gente aprender. E a pessoa responde, estás falando sério? Olha, então lá em Florianópolis é essa expressão que é usada. Essa eu nunca ouvi, viu, gente? Aí eu morei em Florianópolis um ano, essa expressão eu nunca ouvi. A auxiliadora, quando uma comida é muito boa, a gente pode dizer que é bom que só aqui no Rio Grande do Norte. Isso é verdade. Tá bom que só. Vamos ver se tá bom que só essa sua canjiquinha. E continua mexendo, viu, gente? Continua, até engrossar. Até engrossar. A Fabrícia Sena, bom dia, sou de Abricampo. Da minha cidade! Como falou a Valdene. Aqui falamos mingau de milho verde. Lindas diferenças brasileiras. Verdade, que legal. Que bom, gente, que bom que vocês vieram participar com a gente do nosso programa, trazendo um pouquinho do seu cantinho, da sua região, das expressões aí da sua região. Que alegria, viu? A gente perceber a grandiosidade do nosso país e as suas riquezas. A gente precisa valorizar também. Aqui já tá engrossando. No ponto, tá vendo? Tá grossinho. Aí tem aquele caso, né? Esse ponto de mingau, do curau, da papa, vai de pessoa a pessoa. Tem gente que mais gosta mais grossinho, deixa mais um pouco. Aí coloca menos líquido, menos leite. Se quiser mais ralinho, mais líquido, mais leite, né? Então vai do gosto de cada um. O angu, talvez, que ela falou, seja mais um molinho. Mais grossinho. Isso, que aí ele parte. Ele fica partindo. Isso. Minha sogra gosta assim, bem partidinho, gostoso. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo e volta já pra gente provar, que é o tempo de dar uma esfriadinha aqui pra também ninguém queimar a língua, certo? Então a gente vai pro nosso intervalo e volta daqui a pouquinho, é bem rápido. Estamos de volta, gente, nesse programa super interessante. Aprendemos várias expressões. Você que tem mandado pra gente, manda o significado. E se for difícil, manda também como que a gente fala. Porque tem expressão que a gente nunca ouviu, né? Não sabe como que pronuncia para poder honrar aqui a sua região e falar certinho, tá bom? Eu já quero também ler a participação aqui da Natália da Costa. Eu sou mineira, falo muito uai e meu marido é estrangeiro. Quando fala português, ele mistura tudo, fala muito uai.
Nossa Senhora e Cruz Credo. Além de adorar puxar o S dos cariocas e chamar as pessoas de moleque. Eita, que misturada boa! Já tá um brasileiro, já tá misturando tudo, né? Que legal. A Mariana Andrade é de São João dos Quatro Marcos, Mato Grosso. Aqui na região de Cuiabá, usa-se muito a expressão vote. Vote. O sol tá rachando. É assim mesmo? Como que é, Bia? Vote. Assim, Bia? A Bia de lá. Ó, tem que mostrar a Bia, gente. É vote, Bia? Ui. Vote. O sol tá rachando, tá quente pra caramba. Simone, adorando o programa de hoje, bate-papo com o sociólogo, convidado, está uma delícia de assistir. Olha, que legal. Que bom, viu? Seja bem-vindo, gostou da sua presença aqui. O pessoal partilhando também um pouquinho das comidas, né? Lá de Guararema, fica perto do Vale do Paraíba. Aqui fazemos muito bolinho caipira. É uma delícia. Já comeu bolinho caipira? Bolinho caipira não. O bolinho... Ou talvez já, né? Ou talvez já. Você já viu algum caipira fazendo bolinho? Mas o bolinho caipira, eu vou tentar explicar, gente, se estiver errado. Quando eu comi, ele era assim. Mas é um bolinho mesmo, frito, só que ele é feito com... É de milho, é como se fosse de... Como que eu vou dizer? Não é fubá, mas é como se fosse assim, de milho com carne moída dentro. Frito, é uma delícia. Aí, pastel de angu. Pode ser? Será que é o pastel de angu, gente? E aí? A gente vai ter que saber, vamos ter que aprender aqui também. Ô, Gabi, aproveitando a menina aí de Abricampo, lá em Abricampo tem muito... você chega lá, né? O meu filho, por exemplo, que nasceu e já saiu de lá. Você é filho de quem? Né? Você é filho de quem? Filho de quem? Filho de quem? Você é filho de quem? Né? E lá... Você é filho de quem? Você né? é filho de quem? Tudo misturadinho. Tudo misturadinho. Olha pra você ver. Não né? é? Olha pra você ver. Crê em Deus Pai. Crê em Deus Pai. Fala, crê em Deus Pai. Tudo junto. Crê em Deus Pai. É bom que quando for rezar, já reza tudo junto. Já fala crê em Deus Pai. Aproveitando, mandando um beijo, né, pra minha tia aí, que quando tá conversando com minha prima, fica, mas você é boba. Ô, gente, que delícia, muito bom, né? gente. E é bom, eu acho que a gente conversando aqui... aí vai rolar pelo Rio Doce todo ali. Eu encontrei com um menino lá em São Paulo, que eu fui fazer um curso, ele chama Enéas. Eu saí de lá falando oxe, porque ele é de onde é o oxe? É lá do Nordeste. Do Nordeste, ele é do Nordeste. Saí de lá falando oxe. Eu tinha um colega na aviação que ele era nordestino, mas tinha muito gaúcho na nossa turma do que entrou com a gente, e depois ele estava falando bar. Então era muito engraçado ele nordestino no oxe. Oxe, mas que barbaridade, ele misturava tudo e tentava fazer o sotaque do gaúcho, né? E ficava aquela coisa muito engraçada, porque realmente, sem querer, minha mãe sempre fala, Gabi, você suga os sotaques e termina falando. Isso é bonito demais, é como a gente tem falado, né? A riqueza do nosso Brasil, é a preciosidade que nós temos, né? Temos um diácono na comunidade Canção Nova, o diácono Nelson, que fala que as diferenças não são barreiras, são riquezas. E é verdade, essa riqueza do nosso país. É a oportunidade da gente aprender sempre, né? Sempre. Não parar nunca, nunca. Quando eu era criança, minha avó falava cacunda. Cacunda. Gente, eu ficava assim, meu Deus do céu, é as costas. Minha cacunda tá doendo. Leva o menino na cacunda. Tá doendo. Tá levando o menino na cacunda? Tá levando o menino na cacunda. Ô, gente, que delícia. Vou provar não podia acabar mais. Na cacunda ou na corcunda? A gente vai fazer assim, vai provar. O senhor vai provar o que agora? O mingau de milho verde. O curau. Nossa, eu tenho que provar? Você vai provar o mingau de milho verde. Eu prefiro elogiar antes de provar. Eu vou provar a canjiquinha, porque eu aprendi assim lá com a minha assim? família do Nordeste. O que saiu aí agora tem que provar agora. Agora tá quentinho, e viu? Vamos Cuidado elogiar. pra não... Primeiro vamos começar a elogiar, né? Então elogia, pode elogiar. Depois que todo mundo tiver, então nós levantamos. Vamos dar um brinde? Um brinde com a canjiquinha. Com mingau de milho verde. Pois é. E aí? Mingau de milho verde? Isso é o corá, né? O curau. Aí, pronto. Então, vamos agora, provar. É interessante olhar a geografia, né? Eu estou lá em Gouveia, lá
entre Curvelo e Diamantina. Eu chamo disso Gouveia, a Grande Gouveia. Diamantina faz parte da Grande Gouveia. Então, e o coral, com esse nome, Curau, etc., ele tem em outros lugares muito distantes, né? Não com o nome de mingau de milho verde, né? Mas é claro, ele é um mingau de milho verde. Né? É descritivo. É muito interessante. Gente, que delícia. Fica muito gostoso. Prove pra ver. Vamos brindar. Sim, aí. Prove. Ai, muito gostoso, gente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Quem fez, quem criou, quem inventou a receita, quem aprimorou para os nossos tempos, né? Não é mais com a dificuldade da sua avó. Minha avó. Mas hoje a gente pode ter um mingau seja o nosso Senhor Jesus Cristo, é a expressão de garimpeiro. Na hora que você acha um diamante, louvado seja o nosso Senhor Jesus. Já tinha que louvar a Deus, né? Por ter achado que é difícil demais também achar. Gente, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês, por abrilhantar, por nos ensinar um pouquinho mais sobre a riqueza do nosso país. Seja muito bem-vindo sempre. Eu não ensino nada não, eu aprendo. A gente está sempre aprendendo, né? Obrigada pela presença, pela alegria. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Depois eu vou querer aprender o brigadeiro de milho verde, viu, gente? Qualquer dia desse aí a gente aprende. Você que já acompanhou o programa, que já aprendeu, beleza, vamos aprimorar e aprender mais pra frente, né? A gente aprende de novo. É sempre bom aprender, cada dia a gente aprende uma coisa nova. A gente vai ficando por aqui. Também posso desejar para você e ofertar aí para quem está em casa esse escondidinho de mandioca, de aipim, de macaxeira. O aipim, castelinha. Castelinha. Então, como que é aí na sua região? Deus abençoe. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente se encontra. A gente vai agora rezar um pouquinho com Dom Valmor para acolher a palavra de hoje. Amém. Te quero exaltar, não só lá na terra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, suplicando a Deus que a experiência bonita de fé e de comunhão que aqui vivenciamos nos fecunde e nos sustente. Ao redor de nossa amada Mãe Maria, vamos proclamar a palavra que, semeada no campo de nosso coração, produz frutos, e a força de sua interpelação nos modulam, colocando-nos em sintonia com o coração amoroso de nosso Deus. É por isso que temos essa tarefa diária de proclamar e de acolher a palavra de Deus. Das homilias atribuídas a Santo Atanásio, meditamos, preparando-nos para proclamar a palavra, o que ele diz. O semeador passava pelos campos semeados, o grão de trigo pelas searas. Era ele o grão espiritual caído em determinado lugar, mas ressuscitando fecundo em todo o mundo. Ele mesmo disse, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só, mas se morre, produz muito fruto. Jesus passava pelos campos semeados, ele que seria um dia o grão de trigo, o alimento da vida. Por ora é o semeador, como lemos nos evangelhos, saiu o semeador a semear. Jesus espalha a semente em profusão, mas a abundância dos frutos vai depender do solo. Em terreno pedregoso, a semente será facilmente debilitada, mas por culpa do campo. O trigo tem força vital, mas falta profundidade à terra estéril. Se o solo não retém a umidade, os raios solares, penetrando com mais força, ressecam a semente. Não por defeito desta, mas do solo. O grão fecundo cai também entre os espinhos, mas é sufocado pelos obstáculos externos, que o impedem de desenvolver sua força interna. E se o grão cai em terra boa, produz fruto de vários modos, 30, 60 ou 100 por um. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho.
A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo e, de momento, quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dia dá 100, outro 60 e outro 30. Amados e amadas de Deus, o Senhor nos convida a escutar a palavra do semeador para nos interpelar e nos chamar a compreender qual é o lugar ou qual é a condição nossa como ouvintes assíduos e amorosos de cada dia da palavra de Deus. Quem ouve a palavra do reino e não a compreende, portanto, abre as portas para o maligno que vem e semeia no seu coração aquilo que está na contramão do reino. O semeador é ele, Cristo, sua palavra, que nós proclamamos, que precisa todo dia ser acolhida, para não corrermos o risco de sermos dominados pelo maligno. Por isso precisamos olhar que terreno somos, terreno pedregoso. A palavra ouvida com alegria, no entanto, sem raiz, porque é cheio de pedras, não floresce e não cria de fato as condições para dar frutos. Quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da própria palavra, estamos numa vida a ser construída, desiste logo. Não podemos desistir do bem. Por isso, aquele que ouve a palavra de Deus e as preocupações do mundo e ilusões da riqueza sufocam, perdem o rumo. Uma semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Produz fruto, 100, 60 e 30. Só na medida em que ouvimos atentamente, irmão e irmã, a palavra amorosa e interpelante de nosso Mestre e Senhor, é que poderemos percorrer um caminho de mudanças e transformação, como aponta no livro das Confissões Santo Agostinho. Aquele que em tua secreta misericórdia revelaste aos humildes e lhes enviaste para que nos ensinas, e a humildade, o verdadeiro mediador, esse mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, apareceu entre os pecadores mortais como justo mortal. Mortal com os homens, justo com Deus, sendo a recompensa da justiça, a vida e a paz, pela justiça unida a Deus, ele destruiu a morte dos ímpios justificados, através dessa morte que desejou igual à deles. É nele, é ele, Cristo, é a ele que temos que escutar, é ele que por sua palavra diariamente nos fala. Precisamos trabalhar o terreno que somos, para que a semente lançada possa produzir frutos. Supliquemos pela intercessão da amada Mãe Maria a graça de sermos frutuosos de uma conduta que ajuda a construir o mundo na direção da justiça e do amor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.